Graças a Deus, uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmão, Ezequiel capítulo 22, versículo 23. A palavra de Deus, ela é revelação aos nossos corações. A palavra de Deus é revelação de caminho para nós andar. Amém? Essa mensagem aqui eu estava ansioso em pregar. Eu orei a Deus essa semana. Eu orava esse fim de semana e dizia: Senhor, o que eu posso fazer? Mas aquele que tem o chamado para andar naquele caminho tem que cumprir, irmãos. Amém? A qual cada um tem o seu chamado aqui. Cada um tem a sua direção e tem que cumprir. Alguns vão gostar, outros não vão gostar. Uns vão se agradar, outros não vão se agradar. Uns vão ficar e outros vão embora. Jesus pregava para a multidão e muitos iam embora. Jesus pregava uma palavra forte, eles não entendiam. Não, é muito pesada essa palavra, vamos embora. Eles se retiravam, vão embora. Amém? Mas uma coisa Jesus não fazia. Era o quê? Desistir do seu foco, que era anunciar o Evangelho, pregar a palavra, pregar a verdade. Amém? Versículo 23 diz assim, irmãos: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz-lhes: Tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Aqui era Deus falando para o profeta Ezequiel. Não esqueça, irmãos, profeta hoje é um profeta por cada nação. Sempre foi, desde o Antigo ao Novo Testamento, sempre houve um profeta para cada nação. Não existem profetas que Deus use todos, não, Ele usa um só. Conforme o seu tempo determinado, Ele levanta um. Um profeta, muitas vezes, ele não tem títulos. Às vezes ele pode pegar um pai de família, uma mãe de família, claro, que são homens de Deus, consagrados, não tem títulos nenhum, de pastor, nem de obreiro. Às vezes está sentado lá no fundo, lá como está a dona Genesi, e de lá no fundo Deus usa ela para deixar uma mensagem para o povo. Isso é um profeta. Isso é um profeta que Deus chama. Ele chama aqueles profetas que o Senhor menos espera, que você menos pensa. Esse ainda é esses que Deus está usando, porque Ele vai usar as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele vai usar as pessoas vis. O que é as pessoas vis? Muitas vezes analfabetas, que não sabem pegar uma Bíblia direito, que não sabem ler, mas ouvem a voz de Deus. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 10, versículo 17, diz que a fé vem por ouvir da palavra de Deus. Então o analfabeto, se está atento e tem temor a Deus, ele vai ouvir a palavra de Deus, vai guardar no seu coração, e Deus vai ver e vai: bom, esta irmã, esse irmão está preparado, eu vou usar ele para entregar o que eu quero que entregue. Porque os profetas que estão no altar se venderam para os dízimos, se venderam pelas ofertas, se venderam porque o irmão sentiu no coração lá de dar um carro para ele, o irmão lá sentiu a emoção de dar um apartamento para ele, o irmão lá sentiu no coração de dar isso. Isso é tudo coisas que não prevém de Deus. Deus, Ele já deixou bem claro que o justo vive pela fé, e a minha graça se a graça de Deus me basta, significa que eu estou tendo saúde, eu estou tendo boas mãos, uma boa cabeça, uma boas pernas, eu vou ir à luta, eu vou trabalhar, eu vou me sustentar, eu vou pagar a ração dos meus cachorros. Não é, irmão? Não é? Os meus profetas, o Senhor está dizendo que se venderam. E o pior de tudo isso, o que eu revelo para vocês aqui, que igrejas pequenas, ministérios pequenos, estão indo que nem cola, que nem rabo de cavalo, atrás do sistema corrompido. O sistema está lotado de gente. Mas eu fiz parte, eu conheci o sistema, e eu conheço o tipo de pessoas que estão lá dentro. Você sabe que quando você vai numa casa lotérica para jogar um jogo, você vai com o que jogar lá? Com fé. Como assim, pastor? Com fé, porque você está indo crendo que vai ganhar. E a pessoa passa a vida inteira na casa lotérica, raspando e apontando números, com fé que um
dia vai ganhar. Só que o mundo saiu da onde estava e entrou para os templos hoje. Então, as promessas dos falsos profetas é o quê? Se você fizer um propósito com Deus disso e aquilo, Deus vai te honrar e vai te abençoar. Saiu da casa lotérica, entrou para o templo e continuou com o mesmo pensamento, com o mesmo coração, com as mesmas atitudes, mas a mudança que Deus quer que tenha, não tem, que é a mudança de atitude, de pensamento, mudança de arrependimento, de se arrepender dos seus pecados. Isso não se fala. Agora, nós vamos fazer uma campanha de 3, 4 dias, nós vamos para o campo, nós vamos para o monte, vamos levar o seu Antônio lá para o monte, vamos passar 4 dias lá, irmão, vamos se afastar do mundo. Mas chega no dia de semana, o seu Antônio e o Xavier continuam as mesmas pessoas. Sentir a presença de Deus, sentir a glória do Senhor, mas quando se levanta a primeira adversidade, misericórdia, a carne fala mais alto. Deus, Ele não quer nada seu, Ele só quer um coração aquebrantado seu, Ele só quer um coração humilde seu, Ele só quer a tua sinceridade, Micaela, Ele só quer que você seja sincero diante dEle, que você seja verdadeiro diante dEle. Mude as tuas atitudes, mude a tua forma de viver, muda, perdoa, seja perdoado, vá, mude os seus pensamentos. Deus não quer o teu carro, Cristina. Deus não quer a tua casa, Cristina. Deus não quer que tu sacrifique teus filhos em cima de um altar, Cristina. Deus quer somente teu coração, seu Renato. Deus quer o coração sincero, uma mudança sincera. Se eu passava falando palavrão, hoje eu vou me esforçar a falar menos, até o ponto de chegar de eu não falar mais palavrão e eu achar repugnante isso. Isso é avivamento, isso é mudança de atitude. Amém? E olha só o que ele diz assim, ó, no versículo 24: Filho do homem, ele, Deus falando para o profeta, dizendo, dize para o povo, estava mandando dizer para o povo, olha só, tu és uma terra que não está purificada. Deus falando através de Ezequiel, dizendo assim, olha, avisa para o povo, que o povo está vivendo de aparência. Eles não se purificam, eles não se consagram, eles não têm temor a mim, vão até na igreja, dão aleluia e dão glória a Deus, mas quando se juntam, ficam escarnecendo da minha palavra, ficam falando o que não deve, ficam fazendo o que não deve, e assim por diante. Não estão purificados, estão vivendo de aparência, estão vivendo uma mentira, e a prova não é o profeta, o pastor que está falando aqui, a prova está aí, os sinais aí fora. Os sinais estão aí fora, Micaela. Então anda nos caminhos de Deus, não te desvia com a mentira, com o engano, mas teme a Deus, tenha uma vida de oração. Tudo que tu vai fazer, que cada um de nós for fazer, tenha temor a Deus, porque a minha esposa não está vendo, a minha filha não está vendo, mas o Deus que eu sirvo, Ele está vendo. Seria hipócrita, oh meu Deus, uma hipocrisia abominável. Eu estou dando aqui sermão na montanha com vocês, e eu no meu esconderijo pecando, fazendo coisas abomináveis. Tu és uma terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da iniquidade. A chuva, o que significa? Água. Jesus chegou um dia numa festa, em João capítulo 7, e ele se levantou no meio da festa e disse assim, ó, quem tem sede, venha a mim, que rios fluirão de dentro para fora. Ele estava falando do Espírito Santo. O Espírito Santo muitas vezes vai representar uma pomba, o Espírito Santo vai representar o fogo, o Espírito Santo vai representar a água que flui, que passa, ele limpa, ele restaura, ele fortalece, ele vai limpando, ele vai curando, ele vai sarando, ele vai libertando. E aqui, ó, o mais grave, irmãos, que Deus está dizendo assim, ó, e que não tem chuva no dia da indignação, que no grande dia, irmãos, no grande dia, muitos, como se cumpre nas 10 virgens, as 5 tolas, e as 10, e as outras 5 que se prepararam,
Vai ter gente que não vai ter o Espírito Santo. Já tem gente assim, irmãos. Eu estava olhando agora essa semana. Essa semana foi terrível para nós que somos pastores. Aqui para cima, aqui, 2 pastores mataram meninas. Um pastor matou uma jovem de 13 anos. E sabe o que é pior é isso? Enquanto ele estava matando a menina, a mãe da menina estava pregando na igreja dele. E o pai da menina, na entrevista, ele disse assim: eu achava esquisito o pastor, porque eu sentia, ele era membro, o pai, da igreja onde se pastor. Porque eu achava ele pregava, mas eu sempre sentia que ele era uma pessoa vazia. Eu sempre achava ele uma pessoa vazia, a gente não via aquela presença de Deus naquela pessoa. Porque já não há água nem nos altares, irmãos. Não está tendo Elias, que antes que desça o fogo, enchesse o altar de água. Era uma seca tremenda e Elias disse: pode encher isso de água. E eles derramaram um barril. Outros podiam dizer: pô, mas nós temos uma água escassez aqui, esse profeta está mandando derramar mais água. Está faltando o Espírito Santo nas pessoas. As pessoas estão rejeitando o Espírito Santo, estão deixando esfriar o Espírito Santo dentro dos seus corações. E o outro pastor, a moça tinha saído recém da igreja. Tinha recém saído da igreja dele. E os caras sequestraram a moça, levaram para um lugar lá. 2 dias, 3 dias, descobriram que era o pastor que estava envolvido. Isso é denúncia, irmão. Isso não é condenar, isso aqui não é julgar, isso aqui é denunciar. Jesus, quando ele veio, ele denunciou os fariseus, ele denunciou. Aonde Jesus batia mais? Com as pessoas carentes, com as pessoas pobres, humildes, de espírito, de coração. Jesus abraçava, amava e ajudava. Mas quando ele deparava com um fariseu, quando ele se deparava com um escriba, ele batia de frente. Os fariseus chegavam ao ponto e diziam assim para ele: quer dizer que nós somos pecadores? E Jesus dizia para eles: enquanto vocês eram cegos, vocês não tinham pecado, mas agora vocês veem, que ele estava querendo dizer, agora vocês conhecem a verdade, agora vocês veem, agora vocês estão no pecado. Por quê? Porque conhecem a verdade e não querem mudar. Vocês conhecem a verdade, a direção, o caminho que tem que andar e não querem andar, se tornaram pecadores. Até o macumbeiro sabe disso, irmão. Uma vez eu fui evangelizar lá na casa do meu pai, e tinha um rapaz que é da feitiçaria, da macumba. E eu digo para ele assim: meu amigo, eu posso abrir o livro, a palavra de Deus, para te mostrar e mostrar algo para você? Não. Eu não posso. Porque enquanto ele não conhece, ele ainda se acha que é inocente. Ele se acha que ainda não tem pecado. Porque a hora que a Bíblia abre os teus olhos, abre o teu entendimento, você deixou de ser uma pessoa inocente. Você deixou de ser uma pessoa ignorante. Você agora conhece a verdade. Agora a decisão é tua de querer mudar. Uma das coisas que Deus não mudou do Velho Testamento ao Novo Testamento foi o livre-arbítrio. O livre-arbítrio continua. Judas andava com Jesus, andava com os discípulos, via os sinais, via os milagres, viu tudo que Jesus fazia, viu o amor de Cristo, soube que Cristo não veio para pelejar com a espada de verdade, mas veio para pelejar com a espada da fé, para amar, para salvar. E Judas escolheu o quê? Entregar ele por 30 moedas de prata, e depois ele se matou. Escolhas, direção. Quem está entendendo, diga glória a Deus.